Fala pessoal, boa noite. São 6 horas em ponto, 18 horas, horário de Brasília. Estamos começando mais um ICL Notícias, segunda edição. Nesta semana, ontem e hoje, como vocês sabem, por conta do feriado de 7 de setembro, no formato live. Então, a gente está fazendo fora do nosso estúdio do ICL Notícias. E eu estou tendo o prazer de apresentar ontem e hoje para vocês a segunda edição. Vocês tiveram prazer de acompanhar a primeira edição com o nosso amado Chico Sá ontem e hoje eu volto aqui com as principais notícias desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Vamos conversar sobre muitos assuntos, mas vamos falar, obviamente, sobre o principal deles, a delação premiada de Mauro Cid. Trouxemos ontem esse assunto aqui durante o programa, falando sobre a possível delação premiada que Mauro Cid irá celebrar com a Justiça, né, com o Ministério Público, com o STF, e hoje a gente vai trazer mais detalhes sobre o que Mauro Cid pode falar. Vamos falar também sobre a viagem do presidente Lula à Índia no G20, vamos falar sobre os presentes de Bolsonaro incorporados indevidamente no patrimônio privado do ex-presidente. Matéria exclusiva da CNN hoje, os outros portais, veículos todos repercutiram, mas informação exclusiva da CNN, da repórter Renata Agostini, que trouxe um relatório com 128 presentes incorporados indevidamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em seu patrimônio privado. Então vamos falar sobre este tema também. É um tema importante aqui no nosso ICL Notícias, segunda edição, agradecendo aqui todos os comentários, a Mara Rúbia, a Rose, o Clóvis Carlos de Santa Luz, na Bahia, a Valquíria Nóbrega de Campina Grande, na Paraíba, Ivete Cristone de Indaiatuba, a Edna Maria, ela está profundamente comovida lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, onde a situação está bem triste por conta da pior enchente de todos os tempos no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari. Então, a gente deixa aqui novamente nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que tem passado por essa tragédia. A Márcia Rossi da Rosa, de Canela, no Rio Grande do Sul, Jaboticabal, São Paulo, Itapetininga, Bahia, São Luís do Maranhão, Recife, Nova Odessa, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Petrópolis, Goiânia, Fortaleza, Rio das Flores, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro representado aqui hoje na nossa audiência, que só cresce. A gente agradece muito quem já está aqui com a gente desde o comecinho. Vamos começar com o nosso convidado. Ontem essa dupla deu o que falar aqui, viu? Muitos elogios no chat, então parece que vai ser uma dupla que vai se repetir mais vezes aqui. Vamos aguardar. Guga Noblar, meu amigo, boa noite. Obrigado por estar mais uma vez aqui comigo no ICL Notícias, segunda edição. Que isso, é um prazer, é uma honra estar aqui contigo, com essa audiência maravilhosa, e hoje eu tô aqui na minha roupa da sexta-feira. Cada dia eu tenho uma camisa, né? Hoje é a camisa da sexta. Eu tenho 7 camisetas, essa é a da sexta. Hoje sextou pra gente, né? Depois de 2 dias de trabalho durante um feriado oficial e um feriado secundário, né? Que ninguém tá trabalhando muito hoje aí pelo Brasil. Hoje o dia não tá que nem o de ontem, mas a repercussão em cima da delação do Mauro Cid ainda é muito grande. Vou começar, Guga, trazendo essa matéria que eu falei no começo do programa sobre o TCU. Foi um dos principais assuntos na política nacional hoje. É um relatório do TCU que identifica 128 presentes incorporados indevidamente ao acervo privado do Jair Bolsonaro. Eu vou traduzir para quem não entendeu. Coisas que o Bolsonaro roubou do acervo presidencial, que não eram dele, que ele não poderia levar embora, porém levou. Vamos à matéria da CNN. O TCU identificou esses 128 presentes de autoridades estrangeiras que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União, mas foram registrados no acervo privado do Bolsonaro. De acordo com os auditores do TCU, 111 presentes não se encaixam no perfil itens personalíssimos. Relembrando para vocês o que é um item personalíssimo. É um item até R$100 e que ou de consumo pessoal, um perfume, um vinho, um pedaço de queijo, coisas que são pessoais. Uma camisa de futebol escrito o seu nome atrás. Isso é um item personalíssimo. Não dá para você deixar no acervo presencial. Ou itens até R$100. É isso que diz, pelo menos, a justiça. É isso que diz a nossa lei. Desses 128 presentes, 17 têm valor comercial
muito elevado, ou seja, deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União. Segundo os técnicos do TCU, alguns itens recebidos por Bolsonaro nem sequer foram registrados. Ao menos 11 presentes ofertados ao então ex-presidente não foram contabilizados. Guga, ao que parece, o Bolsonaro fez o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Ele recebeu o presente. Se é caro e se ele gostou, é dele. Se não é caro e ele não gostou, vai para o acervo da União. Foi mais ou menos assim que o Bolsonaro catalogou os presentes, né? Se ele não gostou, vai para o Jair Renan, para o filho 04. Aí o filho 04 vai lá, pega um boné, pega um boneco camuflado, pega uma camiseta. O que não tem valor, deixa ali de brinde, lembrancinha para o filho ir lá e escolher o que quer. Até isso aconteceu. E o que tinha valor, é claro, Bolsonaro ficava de olho grande. Já está provado que o Bolsonaro, já está mais do que demonstrado que o Bolsonaro, de fato, ele tinha essa mania de pegar o que era de valor e vender e ficar com ele e dar um jeito de fazer aquilo virar cash, né? Vamos lembrar da conversa do Mauro Cid, o assessor dele, o braço direito, com o braço esquerdo, que é o Marcelo Câmara, dizendo para ter o mínimo de movimentação financeira bancária, para tentar fazer mais, se possível, tudo em cash. Bolsonaro sabia que era uma operação clandestina e ilegal e ficou, de novo, com mais um bocado aí de presentes que não deveria ter ficado. Pelo menos 17 são valiosos, ou são banhados em ouro, ou são de ouro, ou tem joias preciosas ali, ou tem prata. Portanto, ele sabia que não podia. E mesmo assim, foi por isso mesmo que ele ficou, porque tinham valor monetário. E agora a gente tem que entender exatamente qual é o valor deles, quais seriam todos esses objetos. A gente já está sabendo, em parte, o que seriam eles, mas é mais uma amostra de como o Bolsonaro sempre se comportou como um ladrão de galinha. Como ele era um político do baixo clero, ele não tinha importância política, ele tinha que ser esse tipo de político fisiológico que faz o café com leite, né, o feijão com arroz dos esquemas parlamentares para conseguir dinheiro extra, que é rachadinha, que é tomar dinheiro fingindo que está empregando alguém com funcionário fantasma, que é pedir dinheiro, pegar dinheiro até mesmo de joias. E o primeiro escândalo do Bolsonaro com joias, para quem não sabe, foi com a esposa dele, Ana Cristina, que disse que teve o cofre deles no Banco do Brasil arrombado pelo Bolsonaro para pegar as joias que seriam dela. E isso quem disse foi a Ana Cristina, a mãe do Jair 04, esse que agora pega as lembrancinhas só do acervo do presidente. O que é valioso fica com o Bolsonaro, inclusive as joias da mãe do Jair Renan. Aí foi o Bolsonaro que tomou, segundo ela, arrombando os cofres do Banco do Brasil. E aí agora a gente tem Bolsonaro de novo, o ladrão de galinha, o político do baixo clero, aquele que tem que fazer esses esquemas menores para se dar bem, metido em desvio de joia e mais presentes valiosos que ele vai ter que explicar. Guga, eu vou ler mais um trechinho da matéria aqui, as pessoas estão dizendo que a minha conexão não está muito boa, infelizmente não está, vou tentar já essa entrar de novo e eu vejo se melhora. Por enquanto vocês façam a ASMR, fechem o olhinho e só me escutem, que o áudio está bom, vocês estão conseguindo ouvir bem. Já eu saio e entro de novo para ver se melhora a qualidade. Mas eu vou ler mais um trechinho, Guga, que é importante dessa matéria. No total, dos presentes recebidos por Bolsonaro, foram 9.158 presentes de origem diversa. Mas, de acordo com os auditores do TCU, houve descuido na documentação desse material. Abre aspas para o relatório. Não foram identificadas quaisquer fundamentação aptas para justificar a distribuição dos itens entre os acervos público e documental privado do ex-presidente. Segundo esse relatório, os técnicos recomendaram à Presidência da República que promova estudos de forma a aperfeiçoar a legislação sobre o trato dos presentes e a forma como eles devem ser registrados. O relator do caso é o ministro Augusto Nardes, o que não é muito bom, porque o Nardes é bolsonarista. Caberá a ele agora a análise dos achados da área de fiscalização e as propostas de encaminhamento do caso. Só para a gente lembrar, Guga, nessa semana, o responsável por catalogar os itens no acervo presidencial deu uma entrevista à Globo News e disse que
ele falou várias vezes para o Mauro Cid e provavelmente para outros integrantes do governo que aquilo não era personalíssimo, que os itens que eles queriam registrar com personalíssimo não eram personalíssimos. Ou seja, eles sabiam, foram avisados diversas vezes, mas mesmo assim continuaram fazendo esse registro de forma equivocada para literalmente, e não é força de expressão, roubar os itens que não eram deles. Ele falava assim, não é personalíssimo, Mauro Cid, não é, ele insistia, porque o Mauro Cid o tempo inteiro chegava com presentes que eram, obviamente, muito valiosos, dando uma de migué, falando, não, a gente acha que é personalíssimo, porque ele, óbvio, sabia que não era, mas ele também não podia escancarar para o outro agente que trabalha para o Estado que estava fazendo algo ilegal. Então ele tem que fingir, dar uma de migué e fingir, dar uma de João sem braço, fingir que não está entendendo. Então ele sempre chegava como se tivesse confuso. Não, isso aqui é personalíssimo. E aí ele tinha que insistir, como você lembrou, esse que era o chefe do gabinete de documentação histórica, ele tinha que insistir. Não, Mauro Cid, isso é personalíssimo, isso é... Você sabe, Mauro Cid, para de dar uma de idiota, Mauro Cid. Mas essa era a intenção, era bancar o idiota, porque ele sabia que estava cometendo algo ilegal, então ele tinha que fingir, pelo menos, que não sabia o que estava fazendo, para não admitir que estava, portanto, cometendo um crime, caso isso estourasse, como acabou estourando. Então é melhor, ele até está usando isso como álibi. Não, eu estava talvez confuso, talvez eu não soubesse. Claro que ele sabia que não era personalíssimo. E agora que tem esses novos presentes que a CNN deu com exclusividade, 17 pelo menos, muito valiosos, que não foram registrados, alguns deles, inclusive, eles são tão covardes, né? O Bolsonaro é tão brochável, tão amarelão, que está culpando o gabinete de documentação histórica. Esse daí que falava para o Mauro Cid, não, Mauro Cid, isto não é personalíssimo. Agora, a defesa do Bolsonaro hoje com o Fábio Weingarten, que é o advogado, entre aspas, que é mais um assessor de comunicação do que advogado, ele diz que, entre aspas, o presidente Bolsonaro jamais teve qualquer ingerência na classificação de presentes. Cabia ao GADH, que é o Gabinete de Documentação Histórica, exclusivamente referida à classificação, ou seja, está jogando no colo dos outros de novo, desses que ficavam o tempo inteiro mostrando que eles estavam errados, que aquilo não era personalíssimo. Agora vai o Weingarten, vai a turma do Bolsonaro fazer o que sempre faz, fingir que a culpa é dos outros. Eles estavam numa operação clandestina e ilegal, mas a culpa é do Gabinete de Documentação Histórica. Essa está sendo a saída da turma do Bolsonaro, um covarde, mais uma vez, em ação. Ainda só nesse caso do relatório do TCU, mais um detalhe, É só você estar com o microfone ligado aqui, que eu achei que não estava. Mais um detalhe importante desse relatório do TCU, o TCU pediu para que, em até 120 dias, a presidência reexamine 9.000 presentes recebidos por Bolsonaro. Essa determinação, ela consta numa auditoria solicitada pela deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, aqui de São Paulo. O tribunal também pede para que seja instaurado um procedimento administrativo para, em 180 dias, identificar e localizar outros possíveis bens ofertados tanto a Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de parentes ou agentes públicos que tenham integrado comitivas em eventos oficiais do Brasil no exterior. Entre os achados, 240 presentes de autoridades estrangeiras incorporadas ao patrimônio, como eu já falei, 111 não se revestem da característica personalíssima ou de consumo direto. Então, além disso, o Bolsonaro vai dar trabalho para o governo Lula, né, Guga? Porque vão ter que reclassificar 9.000 presentes. Pois é, e inclusive a presidência, os responsáveis pelo gabinete, né, de documentação histórica, eles já estão muito preocupados com essa nova incumbência. E a princípio disseram que era inviável, não tem como fazer isso. E aí, enfim, veio a insistência e o pedido reforçado para que sim, que façam isso nesse tempo de 180 dias, que tentem reclassificar todos esses mais de 9.000 itens. A gente sabe que uma boa parte está na fazenda do Piquet, até hoje
tem presentes na fazenda do Piquet. Alguns valiosos estão ali. Na fazenda do Piquet tinham 195 metros cúbicos de acervo, eram 175 caixas de presentes. E boa parte ainda está ali. Tem 18 presentes de alto valor, pelo menos 18 que ainda estão por lá. Então, aliás, desculpem, tem 5, pelo menos, 5 presentes de alto valor que com certeza ainda estão na fazenda do Piquet. Então, é um local onde pode se encontrar, sim, muita coisa ainda suspeita ou presentes valiosos não registrados, mais indícios ou provas de que Bolsonaro estava surrupiando bem público para vender fora do Brasil, em operações clandestinas, levando de maneira irregular esses presentes, vendendo de maneira irregular e recebendo em cash. Então, é mais um indício, é mais uma prova que mostra esse lado corrupto, esse lado ladrão, a se confirmar isso tudo, mas enfim, está muito bem desenhado já a história inteira. É mais uma prova contra Jair Bolsonaro. E a fazenda do Piquet tem que ir lá, gente. Vai atrás dessa fazenda. Não sei por que o pessoal não se mete a entrar lá de uma vez e ver o que tem, porque a fazenda do Piquet é onde consta a maior parte desses itens, né? Veremos o que acontecerá. Várias pessoas aqui falando no nosso comentário sobre isso. O Piquet não vai ser incomodado? Pergunta Maria de Leusa Vieira. A Margarete Barsani, a Federal devia fazer uma visita na fazenda do Piquet, devia fazer um toque lá na fazenda do Piquet. O Jader Carvalho, roubaram até as moedas do Poço de Desejos. É verdade. E a Ana Vilela faz uma pergunta importante. Vocês acreditam que a essa altura ainda vão encontrar alguma coisa na tal fazenda do Piquet? O problema, Ana, é o seguinte: se o Bolsonaro roubou um item, que era um item presidencial, do acervo presidencial, ele deve devolver esse item. Se ele já vendeu, se sumiu, ele vai ter que dar conta desse item que foi roubado, ou seja, vai ter que readquirir, vai ter que recomprar, vai ter que pagar por esse item, e é uma coisa que ele vai ter que fazer. Então, se já foi vendido, como já aconteceu, os presidentes vão ter que fazer isso. Muitos bolsonaristas usam, inclusive, os presentes recebidos pelo Lula, né? Tem uma das fake news que fala, os 11 containers do Lula, que o Lula levou, lembrando que quando o presidente Lula saiu da presidência, não havia essa determinação de acervo presidencial, né? Tinha uma confusão entre o que era presidencial ou não, e quando a determinação aconteceu, o Lula devolveu os presentes todos recebidos, todos eles, e 8 que não foram localizados, ele pagou pelos valores, e é o que o Bolsonaro vai ter que fazer se não conseguir localizar esses itens que são do acervo e que deveriam ser devolvidos ao acervo da presidência. E nada chega perto dos valores que Bolsonaro, dos presentes de Jair Bolsonaro, nem remotamente perto. Se não me engano, foram 50 mil reais. Eu preciso só confirmar. Olha, em 2016, o Lula tinha devolvido os presentes e os 8 que ele não conseguiu devolver, se não me engano, foi alguma coisa assim. Eu preciso confirmar o valor depois, mas eu não vou dizer o valor certinho para vocês, para não dar um valor incorreto aqui. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. E o Bolsonaro, só para você ver, aí seriam perto de 50 mil, o De Luca ainda vai confirmar, mas o Bolsonaro teve que devolver alguns agora, que tem boa parte, não devolveu, tá? Uma boa parte, como eu disse há pouco, tá na fazenda do Piquet. Mas ele devolveu 55 presentes, porque foi obrigado, obviamente, pelo TCU agora, entre esculturas, quadros, camisetas, até uma camiseta de um time de futebol que ele recebeu do Trump. Agora, a maioria desses presentes que ele recebeu valiam menos do que 9 mil reais, mas outros valiam bem mais. Somando esses 55 presentes, só nesses daí, só nessa leva que ele devolveu agora, que é ínfima perto do que ele tem que devolver, se você juntar tudo, já são 444 mil reais. 444 mil reais, só nesses 55 presentinhos que ele devolveu, fora o que ele vendeu lá fora, fora o que ele não devolveu, fora joias, e não tem joia inclusa aqui, tá? Tô falando de presentes menores. Ô Guga, só para fazer o registro certinho, ó, o presidente Lula, ele devolveu 559 presentes, e dos 9 que ele não conseguiu entregar, não conseguiu devolver, o valor estimado foi de R$ 11.748, que o presidente Lula já está pago, em 10 parcelas de 1.174. Os itens não encontrados, Guga, só para o pessoal ter uma ideia do que é: um cartaz com uma fotografia impressa do Santo Sudário, uma cuia e uma bomba para tomar chimarrão feita de prata, peça de um grupo de músicos ao redor de uma mesa
de uma mesa feita em cadeira, uma escultura confeccionada em bronze, fixada, né, de uma mulher segurando um buquê de flores, uma garrafa para licor em cristal e uma espada com punho e bainha feitos em madeira. Foi isso que o presidente Lula perdeu do patrimônio que ele tinha guardado. Então não era exatamente joia, não era exatamente Rolex, não era nada do tipo. Vale lembrar, gente, que o Deltan Dallagnol, ele estava tão ansioso para prender o Lula que a primeira razão que ele encontrou foi uma suposta escultura do Aleijadinho que teria sido levada pelo Lula, como se fosse um presente, portanto roubada. Ele, a princípio, queria prender o Lula por isso. E quando ele descobre a tal estátua, a escultura do Aleijadinho, que ele achou que era do Aleijadinho, ele manda no grupo dos procuradores, esse que a Vaza Jato acabou expondo, ele manda lá para o grupo: gente, podem dar 3 pulinhos de alegria. Descobrimos, enfim, a maneira de se chegar à prisão do Lula, que era a história do Aleijadinho, que depois ele viu, aí depois ele tem que mandar uma outra mensagem no grupo: gente, na verdade era fake news a história de ser do Aleijadinho, a escultura não tinha valor nenhum. Mas assim, para você ver como o Lula, de fato, os objetos que ele levou não tinham valor, tanto que ele devolveu, faltaram poucos e somou 11 mil, e o que era para ter valor, que era a escultura do Aleijadinho, era fake news. E o Dallagnol, coitado, caiu nessa. Até esse Dallagnol é um despreparado. Ele estava tão ansioso, e o objetivo era tanto esse, de pegar o Lula, que até essa fake news do Lula ter levado a escultura do Aleijadinho, o coitado do Dallagnol caiu. Eu acabei lembrando dessa história. É isso, assim, mostra o nível da Operação Lava Jato, que, por sorte, né, está sendo desmontada cada vez mais. A decisão do ministro Dias Toffoli nessa semana deixou isso claro. Vou trazer outro tema para a gente falar ainda sobre ladrões de joias, sobre o Mauro Cid e a possível delação do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Uma matéria assinada pelo Eduardo Gonçalves e o Dimitrios Dantas, do O Globo, publicada hoje à tarde, fala sobre os arquivos do celular do Mauro Cid que mostram périplo. Para quem não é culto como eu, tive que pesquisar o que é périplo, eu tive que pesquisar para saber, é uma viagem internacional, uma viagem de longa duração, o périplo do ex-ajudante de ordem para vender as joias após viagem oficial nos Estados Unidos. Ou seja, um contato que acharam na agenda do Cid reforça a suspeita dos investigadores de que ele tenha usado uma viagem oficial nos Estados Unidos para negociar a venda de relógios e presentes que foram dados a Jair Bolsonaro, ao governo do Brasil, na verdade, por autoridades. Os arquivos armazenados na nuvem do celular foram obtidos pelo Globo e mostram que no dia 14 de junho de 2022 ele registrou em seu aparelho um número associado a Mark Miami Diamond Club. O telefone é o mesmo da joalheria Diamond Club, que fica em Miami, especializada na venda de joias e relógios. A data ficou salva no celular do Cid, mas ele estava lá acompanhando o Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas, em Los Angeles. Segundo o Globo, a defesa do Mauro Cid foi procurada, mas não falou sobre isso. Puxei esse assunto, Guga, para puxar o tema da delação de Mauro Cid. Mais um arquivo que complica demais a vida do Mauro Cid em relação às denúncias contra ele, mas a gente trouxe ontem aqui, eu e você comentamos, a delação premiada que o Mauro Cid negocia. E segundo a Bela Megali, jornalista do jornal O Globo, as tratativas já estão avançadas e o Mauro Cid deve implicar, o Guga e eu já falamos isso ontem aqui, o Jair Bolsonaro em seus depoimentos. Segundo a Bela Megali, em posse do celular do Mauro Cid, a polícia só aceitou seguir as negociações de um acordo se o Cid relatar todos os fatos que podem sobre ele, indicando a participação de outros envolvidos, ou seja, como nós também adiantamos, não adianta só ele assumir os crimes, ele precisa delatar os seus comparsas, e no caso, o mandante Jair Bolsonaro. Guga. Claro, tem que delatar. Agora, essa história que você relatou do Mauro Cid aproveitar uma viagem oficial, Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, uma viagem oficial, levar o Rolex, que o que ele vendeu nesta viagem, gente, foi o Rolex e o tal do Patek Philippe, que tá todo mundo, cadê o Patek Philippe? O Patek Philippe foi vendido em um shopping da Pensilvânia, no dia 13 de junho, nesta viagem do Mauro Cid, pelo menos é o que consta da investigação. Então, esta viagem,
acabou sendo usada para o Bolsonaro comercializar de maneira clandestina o que seria um bem público, surrupiar, portanto, bem público, para transformar em dinheiro para ele. E daí que vem o sumiço, pelo jeito, do tal Patek Philippe, que, enfim, a gente tem uma pista de onde foi parar. Foi num shopping da Pensilvânia que ele teria sido vendido, no dia 13 de junho, pelo Mauro Cid, exatamente, portanto, nesta viagem que o nosso querido De Luca acabou de relatar. Claro, mais uma história que complica, que mostra que Bolsonaro, enfim, estava roubando bem público. Claro que isso é péssimo para ele. E a delação, claro, é mais uma história que coloca o Mauro Cid no córner. É mais um fato contra, objetivamente, o Mauro Cid. Apesar da gente saber que o relógio é do Bolsonaro, quem fez a venda foi o Mauro Cid. Então, mais uma vez ele no córner, mais uma vez ele encurralado. Ou ele diz para quem vendeu, ou ele diz o porquê de ter vendido e para quem foi a grana, que é o objetivo da delação, saber o roteiro do dinheiro, além do roteiro do golpe, além da história da vacina, mas saber muito com detalhes essa história do roteiro do dinheiro, que é para, enfim, colocar o Bolsonaro de vez na história e não ter saída para o Bolsonaro, mostrar que o dinheiro voltou para o Bolsonaro, porque, por enquanto, o Bolsonaro pode ficar colocando na conta do assessor, mas na hora que tiver provado que a grana foi para ele, ele vai ter que, enfim, buscar uma outra estratégia, né? A outra estratégia dele é fingir que não sabia, que achava que podia vender. E aí ele vai ter que assumir de vez, pelo jeito, essa outra estratégia. Mas a delação do Cid agora vai se tornando cada vez mais um fato consumado. A apuração da Sadi, que foi a primeira da história dele ter ido até o STF ontem para afirmar que quer fazer a delação, já que precisa mostrar que partiu dele a intenção, então ele tem que ir até a justiça, e ele fez esse procedimento ontem. Isso tudo está muito claro hoje, que de fato está acontecendo mesmo uma tratativa para delação, não é para confissão. O advogado dele ainda segue dizendo que não, que ele não vai culpar o Bolsonaro, que ele está se culpando, que seria uma confissão, mas é óbvio que ele tem que seguir assim, até porque a lei obriga. O Reinaldo Azevedo até colocou, né, fez um artigo interessante, colocando essa questão do quanto a lei obriga o advogado a não contar que está fazendo uma delação. Então, se você está participando de uma delação como advogado, você não pode sair dizendo isso para a imprensa. Isso pode inviabilizar, inclusive, a delação. Então, é normal a gente ver o entorno dele, a defesa dele com esse discurso. E esse discurso está sendo adotado pelos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão ou querendo acreditar nisso, ou estão acreditando que não há uma delação ainda, que há talvez uma confissão, mas que ele não estaria apontando o dedo para Bolsonaro. A gente ainda precisa aguardar um pouco mais para ter certeza se é mesmo uma delação, mas tudo indica que que o entorno do Bolsonaro está querendo se iludir, que ele de fato está delatando, e que para delatar ele não vai ficar só em uma historinha, ele deve contar detalhes tanto do roubo de joias, quanto da falsificação de cartão de vacina, quanto do golpe de Estado, da minuta do golpe, do roteiro do golpe, que era ele que estava tramando. Então pode ser, é provável que venha a aposta maior agora da opinião pública é essa. Está vindo aí uma delação mesmo, não é confissão, e vai ser uma delação bomba. Essa é a expectativa, apesar do entorno do Bolsonaro e até do próprio advogado, do Mauro Cid, estarem tentando esfriar com um discurso que não seria exatamente esse. Mas só pode ser isso. Tudo indica que é isso. O STF não ia ouvir o Mauro Cid ontem se não fosse por isso. Guga, deixa eu aproveitar que a gente está com quase 7 mil pessoas assistindo nossa entrevista aqui, nosso bate-papo no ICL Notícias segunda edição, para embarcar a deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, a deputada que tem, entre outras coisas, em comum comigo, também vegana. Pode subir, deputada, pessoal. Pode embarcar a deputada aqui com a gente. Boa noite, deputada Duda Salabert, vegana, assim como eu, uma das deputadas mais votadas da história do país, a mais votada da história de Minas Gerais. Bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição, deputada. Bem-vinda. Boa noite, me escutam bem? Sim. Perfeito. Sigamos juntos aí na libertação animal, libertação humana. Nós sabemos perfeitamente que não tem como dissociar
as opressões que acontecem contra os animais, exploração contra os animais, do modelo econômico que a gente quer superar. Então, sigamos juntas aí no veganismo associado à luta de classe. Bom saber que estou bem acompanhada. Um beijo para os dois. Maravilha. Então, deputada, deixa eu aproveitar só para trazer esse tema que a gente já estava conversando para inserir você nessa conversa, sobre a delação premiada de Mauro Cid. Segundo o blog da Andréa Sadi, o Mauro Cid ofereceu 3 temas à PF para essa delação: as joias sauditas, o cartão de vacina do Bolsonaro e a minuta do golpe, que são 3 das investigações em que o Mauro Cid está envolvido. Para os investigadores que aceitaram os temas oferecidos, está clara a implicação do Jair Bolsonaro em alguns desses episódios narrados por ele. Eu queria saber como é que a senhora tem visto essa possibilidade de delação do Mauro Cid em relação ao Jair Bolsonaro, deputado. Então, essa possibilidade é muito importante para as investigações. Nós sabemos perfeitamente que o Mauro Cid, como homem de confiança do Jair Bolsonaro, tem diversas informações que até agora ele não publicizou e que são importantes para a gente aprofundar na investigação. Essa delação, sem dúvida nenhuma, muda completamente o rumo das investigações, porque pode trazer o conteúdo que falta, que nós já desconfiamos da relação do Jair Bolsonaro nos episódios tanto golpistas, como também episódios ligados à vacinação. Então, acho que é o conteúdo que está faltando para a gente poder chegar, de fato, na cúpula do Jair Bolsonaro. Agora, se não tiver nada de novidade, tem gente que a gente acredita na delação, mas vai que decepciona. Com o que já tem hoje apurado, já é possível condenar Jair Bolsonaro? Eu acho que são 2 pontos. Eu estou acompanhando a CPMI do golpe. Eu acho que, primeiro, antes de discutir a questão do Jair Bolsonaro, há uma linha de investigação que a CPMI ainda não seguiu, que é em relação aos financiadores da tentativa de golpe. A gente tem que entender que uma manifestação daquele tamanho, sem dúvida nenhuma, a gente teve apoio econômico de empresários para sustentar e tornar possível aquela tentativa de golpe, a quebradeira nos 3 poderes. E até agora, na CPMI, no Congresso, a gente não conseguiu avançar no campo das oitivas de entender ouvir algumas empresas que possivelmente patrocinaram esse golpe, né? Então, acho que o Jair Bolsonaro, ele na minha interpretação, sem dúvida, o mentor maior desse golpe, mas o Jair Bolsonaro não agiu sozinho. E há, sem dúvida, empresariais ligados ao agro, né, que patrocinaram esse golpe. Então, a gente espera também que a CPMI, nos próximos, já que faltam poucas oitivas, que abra espaço para essa investigação, porque elas são importantes para a gente entender o que financiou esse golpe, né? Mas se há elementos para mostrar que o Jair Bolsonaro ele é culpado, até agora, pelas as investigações da CPMI, ainda não, né? Teria que ver o caminho que o STF está nas investigações, a que pé está ali, mas em relação especificamente da CPMI que a gente executou, ainda não há elementos suficientes para culpar o Bolsonaro. Só para seguir no Bolsonaro, por que ele ainda... Ele não vai ser, né? Não dá mais tempo, eu imagino, ele não vai ser chamado. Todo mundo imaginou que ele ia ser um dos principais alvos no sentido de ser convocado pela CPMI em algum momento. O que aconteceu? Por que ele não conseguiram até agora chamar o Bolsonaro? Então, o problema é que o presidente que está conduzindo a CPMI, o Arthur Maia, ele tem se posicionado contrário a essa convocação. Nós já fizemos vários requerimentos para convocar o Jair Bolsonaro, para convocar a Michele Bolsonaro, porque nós sabemos que eles têm que ser ouvidos para a investigação. Já que eles vão ser ouvidos em outras instâncias, tem que ser ouvidos também na CPMI. Mas o presidente tem sido reticente nessa posição e não tem aberto espaço para colocar em votação. Porque se colocasse em votação, nós temos a maioria, a gente consegue aprovar essa oitiva do Jair Bolsonaro, mas o presidente insiste em não colocar em votação. Então, especificamente para a posição do presidente, o Jair Bolsonaro, como também a Michele, não foram ouvidas. Mas nós sabemos que nessa etapa final, que a gente tudo tem apontado para que o Jair Bolsonaro é o grande mentor dessa tentativa de golpe, nós vamos fazer uma pressão política para que coloque em votação o requerimento, porque
é um absurdo de fazer uma investigação sem ouvir aquilo que tudo tem apontado como foi o grande mentor da tentativa de golpe. Deixa eu aproveitar, deputada Leite, para alguns comentários aqui. Muita gente feliz com a sua participação. Eu também. Espero que a senhora volte mais vezes aqui no ICL, porque a gente sempre pensa na senhora quando vai chamar deputados e deputadas aguerridos do nosso parlamento. O Cláudio de Souza diz parabéns pela entrevista com a deputada Duda. Ao MP Marinho diz, enquanto pessoa trans, tem muito orgulho de ser representado na Câmara pela deputada, brilhante. E tem várias pessoas falando também sobre uma sensação de impunidade, deputada. Eu vou trazer um tema. Nas últimas semanas, se não me engano, foi no dia 27/8, o Kleber Lourenço publicou lá no cafezinho, uma informação de que a senhora teria retirado o requerimento da CPMI depois de ter sido procurada pelo presidente do Superior Tribunal Militar, do STM, o tenente brigadeiro Francisco José de Camelo. Na época, a senhora respondeu, disse que já tinha suas dúvidas sido sanadas e não precisaria da convocação. Eu puxo esse tema porque eu queria perguntar para você, deputada, a importância de punir os militares. Existe uma sensação muito grande de que os militares vão passar novamente à margem das investigações, ou seja, a gente vai ter um ou outro militar punido, mas generais, por exemplo, a alta patente das Forças Armadas não vai ser alcançada pelas investigações e pela punição. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa expectativa em relação aos militares, em especial os de alta patente, deputado. Isso, né? É bom você ter tocado nesse assunto, porque teve, semanas atrás, uma repercussão esse episódio. Aí só dando transparência ao que aconteceu, né? Na verdade, não tinha nenhuma agenda marcada com o presidente do STM. Eu estava voltando para o meu gabinete e o presidente tinha ido ao gabinete do Boulos para conversar sobre o novo Código de Processo Penal Militar, que ia ser votado semana passada, mas o Arthur Lira não colocou em pauta, mas nas próximas semanas deve ser votada. E aí eu encontro com eu fico no mesmo prédio que o Boulos está, e aí eu encontro com o assessor do presidente do STM e falo, olha, ele está conversando com o Boulos agora, e ele está querendo ouvir opiniões e passar algumas opiniões sobre o Código Penal, de Processo Penal Militar que vai ser votado. Você teria algum problema em recebê-lo? Foi nenhum, pode pedir para ele descer logo em seguida. Eu estava com a agenda tranquila, ele desce para conversar, então ele apresentou a importância dessa questão, dessa pauta para ser votado, disse que tinha conversado com o presidente Arthur Lira, e para a gente ter um olhar sobre esse processo, já que ele tem temas importantes no campo progressista, nós poderíamos contribuir. Foi essa a conversa. E aí, nesse momento, eu já tinha feito um requerimento, não era convocando, mas se convidando o presidente do STM para depor na CPMI. E aí eu aproveitei que ele já estava ali e toquei no assunto. Ele deixou muito clara a posição dele de que, na opinião dele, tinha sido uma tentativa de golpe, né? Mostrou que ele tem uma aproximação com o presidente Lula, e defendeu abertamente, na conversa comigo, punição, e garantiu que está tendo investigação também sobre os militares envolvidos naquele processo. Ele também endossa essa tese de que houve, sem dúvida, setores militares envolvidos na tentativa de golpe. E como nós temos apenas poucas oitivas para se fazer, eu acho que nós temos que, se eu não me engano, faltam 11 oitivas para se fazer na CPMI. Eu me dei como satisfeita. Há outros requerimentos também convidando ele para participar da CPMI, que pode ser votado, mas eu acho que a CPMI tem que envolver agora nos financiadores da tentativa de golpe. Essa é a minha posição. E os generais, sem dúvida, que participaram daquele processo, têm que ser punidos. Acho que quem tem que ser convocado é o general Heleno. Ele que é o grande mentor. Tem que ser convocado o general Heleno, porque, sem dúvida nenhuma, ele está entre os grandes mentores da tentativa de golpe. Então, sem anistia. Então, se nós temos que convocar os generais, comecemos com o general Heleno. Essa é a nossa posição. Especificamente sobre o presidente do STM, ele se posicionou, como eu disse, né, a favor da punição, defende que foi golpe, tentativa de golpe, como também comentou a aproximação dele com o presidente Lula. Então, acho que no caso estratégico, no campo da tática, seria mais importante chamar os generais envolvidos ali naquele caso. Foi essa a posição. Nessa história, de fato, o presidente do Superior Tribunal Militar não tem a menor característica ou perfil de ser golpista. Ele tem feito realmente muitas declarações legalistas
e pedindo punição mesmo de quem se envolveu no golpe. Agora, esse caso da senhora apresentar o requerimento e retirar foi na mesma semana, coincidência ou não, que teve um tour, uma pressão, tanto do José Múcio, ministro da Defesa, quanto o general Tomás, o comandante do Exército. Eles acabaram se reunindo com parlamentares e eles estavam nessas reuniões tentando levar adiante a ideia de que não, que tem que individualizar esse tema, que não tem que tratar as Forças Armadas como golpista. Foi exatamente na semana em que estava tendo, portanto, essa ação deles para tentar, de alguma maneira, diminuir a convocação, inclusive, de militares pela CPMI. Aí ficou, enfim, algumas pessoas, então, ficaram nessa dúvida. Será que, de alguma maneira, eles convenceram a deputada? A senhora sentiu que está tendo algum tipo de conversa? Eu não diria nem que é necessariamente uma pressão, mas uma conversa para que haja um entendimento nesse sentido de individualizar e de não tentar condenar as Forças Armadas como um todo. Está acontecendo esse movimento dentro do parlamento? Comigo, especificamente, não recebi nenhuma intimidação, como também nenhuma conversa nesse sentido sobre individualizar algo que é estrutural. Inclusive, eu sou defensor, além da posição sem anistia, uma posição que eu acho que é importante, que o governo Lula devia ter feito e não fez, é que logo após assumir, pegar alguns generais que estavam envolvidos ali e colocá-los na reserva. Foi feito assim na Colômbia também. Temos que refletir urgentemente sobre o papel das Forças Armadas no Brasil. As Forças Armadas no Brasil, vamos lembrar que elas não se configuram ou não se configuram e não se arquitetam com o objetivo que deveria ser, que é enfrentar inimigos externos. A última guerra que o Brasil participou foi a Guerra do Paraguai. O que nós temos visto o Exército atuando é para enfrentar e combater possíveis conflitos civis que tem. E o Exército, nas últimas décadas, tem escolhido alguns grupos sociais como inimigos e atacado esses grupos sociais. Então, há que se fazer urgentemente uma reflexão sobre o papel do Exército no Brasil. Então, inclusive esses generais que estão indo todos para a reserva, tal como foi feito na Colômbia, essa é a minha posição. Mas não houve nenhuma intimidação, até porque nenhum militar vai me intimidar. Eu sou uma travesti que não passa um mês que eu não recebo ameaça de morte. Na última eleição de 2022, eu fui, segundo a apuração, a candidata que mais recebeu ameaças de morte. Eu tive que votar com colete à prova de bala, então não vai ser um general lambibota que vai me ameaçar. A questão é puramente questão tática. Nós temos que chegar naqueles que foram, de fato, responsáveis e orquestraram a tentativa de golpe no Brasil, como, na minha opinião, o general Heleno. É isso que a gente tem que chegar. E, para mim, não há uma questão pontual. Sem dúvida, há setores das Forças Armadas que agiram e atuaram para que o golpe acontecesse no Brasil. Na tentativa de golpe acontecesse no Brasil. Na última oitiva, inclusive, eu perguntei isso para o militar que ele estava. Como essa ideologização das Forças Armadas, essa bolsonarização das Forças Armadas é um dilema para o Brasil que nós temos que superar. Um grande desafio que nós temos hoje é como desbolsonarizar o Exército, desbolsonarizar as Forças Armadas. E essa desbolsonarização passa pela punição severa dessas pessoas que atuaram de forma direta ou indireta na tentativa de golpe no Brasil. Isso eu acho importante a gente pontuar, deputada, porque me parece que existe uma tentativa em alguns pedaços do governo Lula, em especial, eu cito o ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, de uma conciliação com o Exército. E eu entendo, obviamente, o governo não pode abrir uma crise institucional com as Forças Armadas que são subordinadas ao próprio governo. Mas a senhora não acredita que existe uma leniência com esses deputados, acho que em especial com esses envolvidos em questões golpistas, mas também que já deram muitas declarações antidemocráticas? Sem dúvida. Infelizmente, isso é uma marca da política brasileira, essa leniência com as Forças Armadas. Se nós não tivermos uma postura mais firme contra o Exército, contra os golpistas, no próximo episódio de cisão democrática, de crise do Brasil, nós vamos sofrer as consequências disso. Então, o momento é esse. O Lula acabou de ser eleito, tem apoio popular,
E se nós não enfrentarmos esse problema agora, esse problema pode voltar contra nós, porque o caldo tem só engrossado devido a essa leniência atávica, histórica, que o parlamento brasileiro, como também o executivo brasileiro, tem em relação ao Exército. Deputada, com relação a esse parlamento, a senhora, de fato, é uma quebra de paradigma, é difícil. O Brasil, enfim, finalmente, está colocando no parlamento pessoas com perfil progressista, que não representa sempre aqueles mesmos que sempre se sentiram representados e donos do sistema, mas é um Congresso muito conservador, né? Eu imagino que, enfim, a vida da senhora ali dentro não é fácil, mas a senhora já tem um passado de luta também lá em Minas Gerais, né? Lá dentro também da Assembleia também a sua vida não era fácil. O que era pior? Ter que lidar com aquela turma ali da Assembleia em Minas Gerais, em BH, ou o Congresso Nacional, esse Congresso conservador que foi eleito? Olha, para quem não conhece minha trajetória, eu em 2018 foi a primeira eleição que eu disputei. Em 2018 eu me torno a primeira transexual, a primeira travesti da América Latina a disputar o cargo de senadora da República. Eu aceitei disputar o cargo de senadora na época justamente pela dimensão simbólica e pedagógica que teria a candidatura. Eu sabia perfeitamente que não iria ganhar, porque depois de presidente o cargo mais disputado é de senadora. Né? Senador, 8 anos de mandato, é uma eleição extremamente disputada. Mas ali o que eu estava disputando não eram votos, eram consciências. Até porque eu sei que o que muda de fato o mundo não são novos votos, mas sim novas consciências. Né? Por isso eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque reconheço que meu papel em sala de aula é mais importante do que meu papel no espaço legislativo. Porque no espaço legislativo nós criamos leis, mas em sala de aula criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências. Já dizia o Gabriel Pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Ou seja, o que vai transformar o mundo de fato não é uma nova legislação, mas novas consciências, as quais se constroem em sala de aula. Nós temos uma lei que proíbe e criminaliza o racismo no Brasil. E eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar uma prática é criar consciências antirracistas, criar consciências anti-LGBTfóbicas. Isso se dá em sala de aula. Então, eu disputo aquelas eleições, perdi as eleições, mas me torno, na época, a pessoa mais bem votada da história do PSOL Minas Gerais. 2020, saio candidata a vereadora e faço uma campanha lixo zero, não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada. E fiz a campanha 100% em casa, em respeito à pandemia e à saúde pública. E terminei as eleições com uma pessoa mais bem votada da história do Parlamento Municipal de Belo Horizonte. A pessoa mais bem votada, com quase 40 mil votos, e aquele protótipo de fascista, né, o Nicolas Ferreira, fica em segundo lugar, e nós ficamos em primeiro lugar naquela eleição. E aí, no Parlamento Municipal, enfrentamos diversas dificuldades. Né? As pessoas tinham esse questionamento, como é que é uma travesti pela primeira vez eleita em Belo Horizonte, disputando, né, a Câmara Municipal, que é um espaço ultraconservador, e mais conservador que o Congresso Nacional. É aquele ditado, quanto menor o lugar, maior o inferno. E há um outro ditado que traduz bem em Minas Gerais, que o mineiro tira a roupa, mas não tira o crucifixo, que mostra essa veia conservadora de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Mas mesmo assim conseguimos avançar com projetos importantes para Belo Horizonte. E esse avanço, né, na política que a gente conseguiu em BH me deu fôlego para disputar para deputada federal e terminei as eleições como a deputada federal mais bem votada da história de Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora eu seja uma pessoa trans, uma travesti, nós não somos uma candidatura ou um cargo ou um mandato especificamente identitário. Por o preconceito que há na sociedade, quer nos reduzir à dimensão estritamente identitária. Mas a gente está discutindo questões estruturantes, como questões ligadas à educação, questões ambientais, nosso mandato é um mandato climático. Então, apesar dos preconceitos que perpassam essas casas, a gente consegue avançar no debate justamente por trazer um debate estrutural. Eu não fui eleita para discutir, né, qual banheiro pessoas travestis e transexuais vão usar. Esse debate está acontecendo no STF. Eu fui eleito para discutir, por exemplo, se essa pauta é banheiro, discutir, por exemplo, né, como nos espaços públicos não há banheiros para... As cidades não estão configuradas para organizar em relação aos espaços, em relação aos banheiros, por exemplo, para pessoas em situação de rua. Né?
Nós estamos discutindo questões de evasão escolar, a gente está discutindo um outro projeto econômico que supera essa crise do neoliberalismo. Então, há espaço para a gente construir esse tipo de pauta, e aí transborda a questão identitária e a gente consegue avançar, de fato, numa política mais estruturante para o país, como a gente fez aqui em BH. Mas na próxima eleição a senhora vai ter que ser senadora. Ué, se contar com o seu apoio, a gente pode pensar. Embora... Já conta com o apoio de todos nós aqui, deputado. Embora, eu não sei se a próxima pode ser para a prefeitura. Porque pode ser, né? As pesquisas que saíram até agora, todas, nos colocam em primeira ou segundo colocado na disputa para a prefeitura. Não decidimos ainda, mas se houver um clamor popular e as pesquisas continuarem colocando a gente como primeiro ou segundo colocado, nós vamos disputar. É a senhora e mais quem? Quem é o outro que está perto da senhora na disputa? Então, nos cenários que tem construído, a eleição aqui para municipal, ela deve ser polarizada tal qual a foi de presidente. Ela deve ser a continuação dessa última eleição. Então, no campo progressista, o nosso nome é o mais bem avaliado e que fica também em primeiro ou segundo lugar é um bolsonarista do PL chamado Bruno Engler. Então, tudo indica que deve ser uma eleição polarizada. Sim. Sim. Bruno, Minas Gerais, pelo amor de Deus, né? É BH, no caso vai ser a prefeitura, pelo amor de Deus. Bruno Engler. Deputada Duda Salabert, eu quero muito agradecer a presença da senhora aqui, a entrevista. Está convidadíssima para voltar sempre que quiser. Esperamos que a gente possa contar com a sua presença aqui sempre e deixar o espaço para as suas considerações finais aqui nesse rescaldo de feriado, dia 8 de setembro, aqui no ICL Notícias. Deputada. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho. Não há democracia sem jornalismo. O papel do jornalismo, além de divulgar e prestar informações para a sociedade, é também de provocar. A provocação é fundamental. Então, adoro, sou leitora e também ouvinte, espectadora de vocês. Adoro as provocações e parabéns pelo trabalho que é feito. Pode contar conosco e sempre que chamar, não é convite, é convocação. Estarei presente. Obrigado, cuidado com as coisas que a senhora disse que a gente vai chamar muitas vezes, viu, deputado? Tá salvo no ar aqui, viu, pessoal? Vamos chamar a deputada mais vezes. Obrigado, deputada. Beijo. Boa noite. Valeu, bem. Guga, agradecer você também, meu companheiro. Grande. Tamo junto, Deluca. Deluca, a gente é parceiro, a gente é irmão, a gente é brother. E, galera, eu sei que eu já tô enchendo o saco com o Prêmio Best, mas acaba esta semana a votação. Se possível, alguém vai jogar aí no chat para vocês o link. Votem lá no Prêmio Best, na categoria jornalista influenciador. Eu estou entre os 5 ali que ainda restam na premiação de jornalista. Votem no Eduardo Moreira na categoria economista. Votem, óbvio, no ICL, na categoria mídia e opinião. Entrem agora no IBEST e vota ali. Senta o dedo no voto. Valeu, Deluca. Tamo junto, irmão. Beijo, Guga. Obrigada. Boa noite. A gente se vê na semana que vem. Eu vou agora, gente, já a gente vai ter o Chico Alves aqui com a gente, daqui a alguns minutinhos. Eu só vou chamar para a gente agora o último dia, é o último, não é mentira, é o último de verdade da nossa campanha pela independência aqui no ICL. Vocês têm acompanhado desde o começo da semana. A gente tem trazido essa campanha para vocês. O ICL entrou na guerra pela independência e a gente conta com vocês para o nosso lado. Vou mostrar um vídeo do Eduardo Moreira agora para vocês. E, na sequência, eu vou trazer mais algumas informações. Jornalismo e publicidade não se misturam. Somos o maior programa de notícias do mundo que não tem nenhuma fonte de receita vindo de propaganda, publicidade ou sequer de monetização dos vídeos. Isso permite que a gente tenha uma verdadeira independência para falar tudo aquilo que tem que ser dito. Isso traz para a gente também a possibilidade de trazer aos programas pessoas que não são convidadas para outros canais. Para manter esse movimento vivo, é preciso que essa comunidade fique cada vez maior. E isso certamente pode inspirar outros veículos de comunicação a seguir o mesmo caminho e criar juntos um enfrentamento a essas estruturas de poder que não nos deixam mudar como nação. O ICL vai seguir firme na guerra pela verdadeira independência jornalística, fazendo jornalismo de verdade.
Essa guerra não é fácil, mas com seu apoio resistiremos. Para ajudar, é só você se tornar membro ou membra dessa comunidade. Porque aí, além de estar contribuindo para o nosso jornalismo seguir totalmente independente, você vai ter acesso a mais de 200 cursos com os melhores professores e professoras do Brasil e do mundo. Durante a Semana da Independência, ao se tornar membro, você vai ganhar presentes incríveis do ICL. Aproveite e acesse agora o site para ver esses presentes e conhecer também todos esses cursos que são oferecidos. Vem com a gente mudar o Brasil. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente, fazendo parte do ICL. É isso, gente. Vem com a gente por essa guerra pela independência do jornalismo. Nessa semana, o Edu falou, os nossos brindes exclusivos. Você vai concorrer, você virou aluno do ICL Notícias, do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, até hoje. Hoje é o último dia dessa promoção. Você vai levar um livro, A Elite do Atraso, do Gessé Souza, autografado. Você vai levar um livro do Eduardo Moreira e mais uma plaquinha falando sobre a importância da sua participação uma placa bem bonitinha, a gente mostrou aqui no programa, durante a semana, uma placa de metal assinada pelo Eduardo Moreira, falando da importância da sua colaboração nessa luta pela independência. O ICL é o único veículo de comunicação no Brasil que não tem patrocínio, não tem publicidade, não tem monetização do YouTube, não tem superchat, não tem Pix, não tem nada. A gente só existe graças à participação de todos e todas vocês. Então, quem ainda não é membro, quem ainda não é aluno do ICL, por favor, icl.com.br, é baratinho, precinho de um sanduíche, você vira membro do ICL, ter acesso aos mais de 200 cursos e ainda financia esse projeto incrível. Lembrando que hoje, 20h, a gente vai ter um debate exclusivo entre o Leandro Demore e o Chico Sá sobre a Operação Lava Jato e a mídia independente. Então, a gente vai ter esse debate exclusivo na área de alunos do ICL, não é aqui no canal, viu? Então, quem é aluno do ICL vai ter acesso a esse vídeo lá no nosso espaço de alunos, não aqui no canal. Então, vire aluno para poder ter acesso a esse debate incrível ainda hoje. Pessoal, já eu vou chamar o Chico Alves para conversar aqui comigo também sobre os principais assuntos do dia, mas antes, eu vou rodar um vídeo para a gente de um evento que o ICL participou, um evento chamado Juntos pelo Mundo. Foi um painel dentro do evento Common Action Forum, que reuniu em Brasília nomes importantes da política mundial. O ICL transmitiu o debate e a gente aproveitou para falar com o ex-presidente do governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos assistir esse debate, essa conversa que a gente fez com o Zapatero, e na sequência a gente vai ter o Chico Alves aqui conversando com a gente sobre os principais assuntos do dia. José Luis Rodríguez Zapatero é um homem de visão. O ex-presidente da Espanha por 2 mandatos chegou a prever que Lula seria eleito presidente novamente. Isso 1 ano antes da eleição presidencial no Brasil. Ele também alertou a direita latino-americana que se associar a Donald Trump dos Estados Unidos seria um erro. Mas as preocupações do espanhol vão muito além dos nomes que estão no poder no momento. O que tira o sono de Zapatero é o risco que a democracia corre no mundo. Sonava como uma utopia absoluta. Por isso, ele veio ao Brasil participar de um seminário que discutiu justamente esse tema. O ICL Notícias teve uma conversa com Zapatero. Vamos ver. A defensa da democracia exige 2 grandes actuaciones. En primer lugar, una fortaleza democrática, que tener grandes convicciones, no dudar de la bondad de la democracia, no dudar de los grandes valores democráticos. Y en segundo lugar, caminar siempre en la dirección de lo que la democracia es como promesa, como sueño, que es el fin de las discriminaciones, la emancipación de las personas que sufren, que han sido humilladas, que no tienen recursos,
decir, la democracia es una promesa de igualar a la ciudadanía, de romper barreras, de terminar con discriminaciones. ¿Dónde corre riesgo la democracia? Cuando la democracia se atasca, cuando se empantana, cuando no fluye, cuando no cambia, cuando no reforma, cuando los valores y los grandes principios no se ponen por encima, cuando la política se convierte en administración, cuando los políticos se convierten en inercia, en que todo siga igual y no se mueva nada. No. Los grandes momentos de la democracia es esa. La extrema derecha será derrotada. La extrema derecha está derrotada históricamente. Negar la ciencia, negar la libertad, negar la igualdad de las mujeres y de los hombres sería solamente ir en el camino de la destrucción de nuestra especie, de nuestra civilización. No va a suceder. La extrema derecha perdió en Estados Unidos, perdió en Brasil, perdió en España y va a perder, siempre que los demócratas estamos convencidos, firmes. ¿Cuáles son las malas experiencias? En mi opinión, las malas experiencias son aquellos países o aquellas regiones que tienen una visión del mundo contraria a avanzar en el multilateralismo, en la cooperación. El riesgo mayor para nuestras democracias está en que cerremos las puertas, en que pensemos que el futuro solo va a depender de lo que nosotros hacemos. No, necesitamos una comunidad política internacional, necesitamos grandes valores, necesitamos naciones unidas, poderosa, fuerte, garante de los derechos humanos, defensora de la paz, que evite guerras, que cambie la realidad de los más pobres. Esos momentos son los que la democracia ha crecido, se ha expandido. Y ahora, como consecuencia de la crisis financiera, de la crisis de la pandemia, siempre los contrarios a la ciencia, los contrarios a la igualdad, los que creen que los derechos son solo para ellos y no para los demás, como las mujeres, los LGTB, las personas que sufren, pues no. La historia es una corriente que no tiene fin, en mi opinión. Y por tanto, demócratas a tomar las calles, demócratas a tomar las plazas, demócratas a tomar los micrófonos, los debates, las ideas. Y nuestras ideas, las ideas de la democracia, las ideas de la paz, de las libertades son superiores. La extrema derecha perderá, ha perdido y será otra vez un paréntesis en la historia. En la historia de nuestra civilización, en la historia de la humanidad, todo empezó con la libertad de pensamiento. Cuando se empezó a dialogar, a pensar libremente, se acabaron los dogmas, se acabaron las magias, las supersticiones, se acabaron los dioses y empezó a ganar la razón, que es el conocimiento, la cultura, la ciencia. Eso hay que enseñarlo en la escuela, hay que inculcarlo en los adolescentes, hay que demostrarlo. Pero, como es todo en la vida, necesitamos gobiernos, necesitamos poderes públicos que pongan la cultura y el conocimiento como el estadio más elevado para la ciudadanía. Hay que revalorizar la cultura, el arte, el conocimiento. Allí donde la cultura gana, pierde el radicalismo, el fanatismo y lo que representa el negacionismo. Por tanto, sí, yo creo que los gobiernos deben de ir de la mano de la cultura, las políticas deben de acompañarse de la ciencia debe de mandar las señales adecuadas y las está mandando, por ejemplo, en el tema del cambio climático, y cada profesor, cada maestro tiene que tener un gran apoyo de los poderes públicos, de los gobiernos, para que cumpla esa tarea esencial de explicar a un niño que la Tierra no es plana, de explicar a un niño que una vacuna salva vidas, de explicar que los hombres son iguales que las mujeres y las mujeres iguales que los hombres, y que nadie tiene más derecho que nadie porque tenga el color de piel que tenga o porque haya nacido donde haya nacido. Cuando esos valores son transmitidos en la adolescencia, en la escuela, y en la escuela se practica
decir, estamos en sociedades abiertas. Lo que me preocupa es que tengamos países que quieran cerrarse, sociedades, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa, Estados Unidos, que vive una crisis existencial, porque la mayoría blanca teme quedarse en minoría. Es una crisis existencial, es como la crisis de los machistas, ¿no? Esa crisis de los hombres que ven que las mujeres están en todos los lados, en vez de decir, ¡qué bien, por fin! Las mujeres están en todos los sitios, vamos a ser mejores hombres, vamos a ser más hombres. Pues no, hay muchos que reaccionan diciendo, pierdo mi poder, pierdo mi condición, pierdo mi sentido, pierdo mi identidad. Pues eso le pasa a otros países. Bueno, pero yo creo que podemos volcar la historia en favor de la cultura civilizatoria, de la cultura de la libertad, de la cultura de la amplitud de miras, que es lo que, en definitiva, es el talento que tiene la humanidad. Excelente, vocês viram aí a belíssima entrevista feita pelo Heloísa Vilela com o José Luis Zapatero, ex-presidente da Espanha. Belíssima entrevista e belíssimas reflexões para a gente, em especial do campo progressista, para a gente pensar. Vou aproveitar agora para voltar a falar sobre o Brasil, depois dessa passagem pela Europa, que a gente fez com o Elo, falando com o Zapatero, para trazer ele, que não é da Europa, é do Rio de Janeiro, Chico Alves. Boa noite. Meu companheiro aqui de CL Notícias, um feliz feriado atrasado, mas um restinho de feriado prolongado para você. Boa noite, Deluca, obrigado. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Sextando com Deluca hoje, hein? Depois do feriado, estou sextando com Deluca. Antes de você avançar nos assuntos, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: meta de vida é ter 1/100º da eloquência que o Zapatero tem, hein? Como fala bem, né? Como discorre bem sobre todos os assuntos, como fala claramente, como defende com paixão as ideias da democracia. É realmente um cara brilhante. E dando uma entrevista, né? Como se estivesse lendo um texto, assim, né? Como se estivesse lendo, mas dando uma entrevista de cabeça, assim. Excepcional. Vamos falar sobre outra viagem internacional que não é a do Zapatero, Chico Alves. Vamos falar sobre o presidente Lula indo para o G20, duas polêmicas em relação a essa viagem do presidente Lula. Vamos falar sobre ambas as polêmicas. Mostrar primeiro um videozinho só para ilustrar nossa conversa. O presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, chegando na Índia para a reunião do G20. Vamos ver o vídeo. Tá aí a gente viu o presidente Lula recebendo um presente que certamente vai ser cadastrado no acervo presidencial e não no acervo pessoal do presidente, né? E eu vou mostrar, Chico, um outro vídeo na sequência para a gente comentar os dois assuntos. Primeiro, a viagem do presidente Lula, uma reunião importante, várias reuniões importantes que o presidente vai ter na Índia durante o G20, mas a polêmica antes da viagem foi o vídeo da primeira-dama, a Janja, falando o seguinte. Vamos ver o vídeo da Janja. A primeira-dama postou esse vídeo, na sequência apagou por conta da repercussão negativa. Eu queria que você falasse sobre as duas coisas, Chico. Primeiro, a importância da viagem e depois esta polêmica envolvendo a primeira-dama Janja. A viagem é importantíssima, né, Deluca? É importantíssimo. O Brasil vai assumir a presidência interina, a presidência temporária, né, nesse rodízio, e nesse momento em que
o mundo se divide cada vez mais em blocos, e os blocos que eram antes que tinham um poder tão à frente dos demais vão se aproximando, os blocos vão se aproximando em nível de poder, em nível de populacional também. É importantíssimo o Lula estar lá. Isso aí não, quanto a isso não tem dúvida. Eu acho que pouca gente vai duvidar da importância da presença de Lula nessa cúpula do G20, onde ele vai participar amanhã e no domingo, né, de 3 reuniões, e vai discutir temas importantíssimos, tantos temas aí que a gente pode enumerar aí. Qualquer um que está olhando para o mundo hoje vai ver como é preciso trocar ideias. O próprio Zapatero falou que é necessário esse multilateralismo que o Bolsonaro negava tanto, chamava de globalismo, né? Esse multilateralismo é a saída para a gente encontrar um mundo, fazer um mundo mais harmônico, e a partir dessa importância que Lula tem, que o Brasil tem e que Lula sabe usar como poucos, a gente tem uma influência grande nessas discussões, e Lula vai exercer essa influência. Agora, a outra discussão, na verdade, são duas polêmicas, né, em uma, né, que é a reclamação de por que Lula não foi ao Rio Grande do Sul, né, porque viajou para a Índia e não foi visitar aquela área afetada tão grandemente, o maior desastre natural ocorrido no Rio Grande do Sul, né? 49 municípios, 41 mortos, porque Lula não foi, a cobrança que se vê agora nas redes sociais em especial. E aí já vinha essa cobrança, e para agravar a situação, Janja primeiro diz que vai ter não sei quantas horas de voo e por isso vai poder tuitar à vontade, e bota aquele risinho, que aí foi muito criticado por estar rindo nesse momento de tragédia aqui no Brasil, enquanto ela estava indo para a Índia. E aí eu achei até, pode ter sido um deslize e tal. Agora, na sequência, a gente vê ela desembarcando lá em Delhi e fazendo essa brincadeira que realmente não cabia, né? Não cabe no momento de tanta dor para tantos brasileiros, e outros brasileiros que não são gaúchos se mobilizando para tentar enviar alguma ajuda de alguma forma, ou pelo menos emocionados, né, com as cenas que a gente vê, assim, uma sequência de cenas lamentáveis, tristes, de pessoas que perderam tudo, né, nessas áreas. E aí a Janja diz que desce lá em Delhi e diz que quer sair dançando, né? Então, assim, realmente é uma fala inapropriada, acho que é uma fala completamente fora de tempo, de situação, e me parece que o que passa é um certo descolamento da realidade do Brasil, né? Já que, isso que eu disse, o Brasil todo está de olhos grudados na televisão, vendo os dramas acontecerem, e aí vem a primeira-dama, que é a mulher que está ao lado do político mais poderoso do Brasil, e faz um vídeo tão leve, dessa forma, uma fala tão descontraída, né, e divertida. Tanto é que ela reconheceu e tirou o tweet. A Janja é uma pessoa muito determinada, né? Ela costuma enfrentar, quando ela acha que está certa, mesmo quando as pessoas atacam, essas tretas de redes sociais, quando as pessoas a atacam, ela mantém a posição até o fim quando ela acha que está certa. Se ela tirou o tweet, já é um indício de que ela própria, as pessoas que a assessoram lá, reconheceram que não era um vídeo que combinava com o momento trágico que o Rio Grande do Sul e o Brasil está vivendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é comparar o fato de Lula não ter ido ao Rio Grande do Sul. Lula agora está na Índia, tinha que ir mesmo à Índia, mas antes do 7 de setembro poderia ter ido lá, teve oportunidades para ir, não foi.
mandou Alckmin, está tomando as providências necessárias para ajudar as vítimas. Qualquer pessoa pode criticar Lula por não ter ido e Janja por esses vídeos e essas declarações. Agora, isso é uma coisa. Agora, fazer qualquer tipo de comparação, aproveitar isso para fazer qualquer tipo de comparação com essa figura lamentável que é Jair Bolsonaro, aí é que a gente se bifurca e a gente se separa, porque não há nenhuma comparação possível e tem muita gente que fica o tempo todo querendo fazer essa comparação, qualquer deslize de Lula ou de Janja para tentar fazer essa comparação. Criticar o que Lula fez ou deixou de fazer, nesse caso, criticar Janja é ok, porque a gente não é fanático, a gente está aqui para apoiar e criticar, a democracia é assim, né? Ninguém pode ficar só apoiando um presidente, não existe perfeição, os políticos vão errar, o presidente vai errar, isso é uma coisa. Agora, comparar com essa pessoa deletéria que tanto mal fez ao país, um cara que ficava andando de jet ski, fazendo churrascos no Palácio da Alvorada, enquanto a Bahia estava debaixo d'água e outros estados tiveram graves tragédias algumas vezes que ele próprio criava, como foi o caso lá dos Yanomamis em Roraima, que o abandono do governo é que causou a tragédia lá. Então, assim, impossível fazer esse tipo de comparação. Houve um erro da parte de Lula, um erro da parte de Janja, com certeza. Agora, nada comparável, não passa nem perto da desumanidade que foi a marca de Jair Bolsonaro nesses 4 anos em que foi presidente. Lembrar, a gente nunca vai esquecer, né, Chico, dele imitando uma pessoa morrendo por falta de ar durante a maior pandemia que esse país já registrou, onde as pessoas morriam literalmente sem ar. Então a gente nunca vai esquecer, a comparação não faz nenhum sentido mesmo, a crítica faz, mas a comparação, nenhum sentido. Eu vou trazer outro tema, Chico, para a gente conversar, também sobre um assunto que acabou, graças à viagem do presidente, indo para a Índia, ganhando menos repercussão a partir de agora, né? A troca dos ministérios. A ministra, agora ex-ministra Ana Moser, segundo o nosso colega Guilherme Amado, já está de volta, viu, gente? A gente sempre perguntando, cadê o Guilherme Amado que não volta? Ele está em licença paternidade, já o Gui está de volta, e vai trazer suas informações exclusivas para a gente, mas a equipe do Guilherme continua trabalhando, então na coluna do Amado tem lá, Ana Moser rejeitou o convite de Lula para comandar a autoridade olímpica, ela foi demitida nessa semana, para dar lugar ao André Fufuca, do PP do Maranhão. Como eu trouxe ontem nas redes sociais dele, ele disse que ele é ex-atleta das escolinhas de base do Flamengo, então é um rival do Chico Alves, do vascaíno Chico Alves, parece a única experiência com esporte que o André Fufuca tem. E hoje a Ana Moser deu uma entrevista para a Globo News, e aí ela falou, o jogo que segue, a política é essa, diz que não vai aceitar outros cargos, apesar de não ter sido convidada, mas que as trocas foram necessárias em troca da governabilidade. Parece que, como a gente já falou aqui, né, Chico, é uma troca que não é boa para ninguém, né? Acho que só a família do Fufuca ficou feliz, mas Ana Moser tem seu sentido, entendeu que, na verdade, como uma ministra não política, né, que não vem de um partido, precisava abrir espaço para alguém, infelizmente, para o André Fufuca do PP do Maranhão. A Ana Moser, a gente não precisa mais, a gente já elogiou muito, não precisa nem mais elogiar a Ana Moser, as qualidades dela a gente vem repetindo aqui a todo tempo, pessoais, e também o que ela entende de esporte é brincadeira, né? Eu sei que Fufuca entende muito, o ex-promessa de gandula do Flamengo, ele realmente deve entender muito de gandula, de ser gandula, alguma coisa assim, mas nada comparável, pouca gente tem um cartel comparável com o cartel da Ana Moser. Então, assim, a gente nem precisa repetir a perda que foi para o Ministério a saída da Ana Moser. Ela mostra, ela tá contida ali, fala que entendeu, a política é isso, mas volta e meia ela solta uma frasezinha que mostra uma contrariedade, diz que o projeto
vai mudar, né? Apesar de ser o mesmo presidente, cada gestor coloca a sua marca. Se essa gestão tiver a marca do Fufuca, o esporte está ferrado, né? Então mas ela dos sinais de que ela ficou magoada ou chateada ou contrariada foi esse, de que não quis aceitar assumir essa tal autoridade esportiva, né? Um cargo em que iria fazer uma espécie de transversalidade por várias áreas e ter uma palavra final, um grilo falante do esporte, que seria a Ana Moser. Isso ela não aceitou, porque ela diz que o perfil dela é para executar, criar, planejar e executar políticas públicas, é o que ela quer fazer, pelo menos, né? E ela, então, tem interrompido a sua rápida passagem pelo Ministério do Esporte. Isso é uma pena, apoiadora de Lula, mesmo quando ainda a eleição ainda estava meio indefinida, ela se colocou já apoiando a favor da democracia, né? Então é uma pena, ponto. Agora, é isso, a gente tem que lembrar que o Centrão tentou, antes do Ministério do Esporte, tentou o Ministério da Saúde, tentou o Ministério do Desenvolvimento Social e não conseguiu, né? Então, assim, no troca-troca, infelizmente é assim que a política no Brasil acontece já há alguns anos, agora ainda mais porque o Jair Bolsonaro aprofundou ainda mais o toma lá da cá, que ele disse em 2018 que ia acabar. Ele, na verdade, aprofundou ainda mais. Então, a política brasileira acontece dessa forma, ainda mais quando o eleitor colocou no Congresso. A gente tem que repetir isso o tempo todo, né? Porque vem novas eleições aí. Quando o eleitor colocou no Congresso parlamentares, os mais conservadores que já passaram pelo Congresso, reacionários mesmo. Então, gente que não tem espírito público, que é apenas assim, se eleger. O máximo de boa intenção que alguma parte do Centrão tem é: quero me eleger, quando as intenções não são ainda piores, né? Então, assim, não é pensar numa política pública para desenvolver uma área como esporte, turismo. Não, eu quero ter ali um quinhão, um ministério para ter verba para poder me eleger. Isso quando não é tão ruim, né? Os melhores do Centrão pensam nisso. Então o Fufuca está aí. Agora, eu até conversei e falei com o Chico Sá outro dia, que a gestão à frente das pastas não precisa ser exatamente de um especialista. A política dizer assim, o cara que está lá à frente da pasta é político. Isso não é ruim. Porque o político, na acepção da palavra, o político que honra esse nome é alguém que se preocupa com o país, que vai se acercar dos principais especialistas para fazer um bom trabalho. Eu sempre lembro, não custa lembrar, do José Serra à frente do Ministério da Saúde, ele que não é médico e fez uma excelente gestão. Ele implantou os remédios genéricos, por exemplo, são várias as realizações do Zé Serra à frente do Ministério da Saúde. Ele não é médico. Medicamento contra a AIDS também. Medicamento contra a AIDS. A gente vai achar outros também ministros que não eram especialistas naquelas áreas e fizeram excelente trabalho, porque são políticos no bom sentido da palavra. Então, agora, o problema até Silvio Costa Filho, que entra no Ministério de Portos ali, eu acho até que ele é um nome que não é tão ruim, porque o Silvio Costa era um nome excelente. Silvio Costa Filho votou várias vezes com o governo, é alguém, uma centro-esquerda ali, ou um centro decente. Agora, Fufuca realmente é dose para elefante, é dose para mamute, porque o Fufuca, além de estar do lado do bolsonarismo o tempo todo, estava antes com o Eduardo Cunha, depois ficou do lado do Arthur Lira, do lado do Bolsonaro, depois das barbaridades todas que o Bolsonaro fez, desde as barbaridades na pandemia até o golpismo a campanha golpista que ele fez em 2022, estava lá Fufuca, que é o vídeo que passa aí toda hora, né?
o Fufuca pedindo voto para Bolsonaro, e já nessa gestão, já nesse mandato agora, Fufuca votou contra os governistas tentaram sustar a votação, acabar com a urgência, tirar a urgência da votação do marco temporal, e Fufuca votou pela urgência. Então, um assunto que é tão importante para o governo, esse que agora vai ser ministro, votou contra o governo, e agora ele está aí por obra e graça do Arthur Lira, que força a barra para que o governo só possa ter algum respaldo na Câmara, né? Nem os partidos dizem, não vamos fechar questão, algum respaldo naqueles partidos, no PP, nos republicanos, se botar essa gente lá para dentro do governo. Então é o que o Lula tem que fazer, o presidente tem que fazer, ceder, infelizmente. Eu não sei de outra alternativa, né? A gente reclama, mas qual seria a outra alternativa? A não ser que o povo estivesse na rua, bradando contra o Lira, bradando contra o Centrão, como isso infelizmente não está acontecendo. A outra alternativa é a negociação política, e o Flávio Dino, outro dia numa entrevista para a Globo News, disse com todas as letras, esse não é um governo de esquerda, esse é um governo de frente ampla. Então, a gente tenta que o governo seja pelo menos à esquerda, e é por isso que a gente lamenta. Sai Ana Moser, o Centrão vai indicar alguém que fosse alguém pelo menos que não fosse tão ruim quanto, não tivesse um cartel tão ruim, um currículo tão ruim quanto Fufuca. Mas Arthur Lira bateu o pé, fazer o quê? Chico, a gente tem mais 2 minutinhos, aproveitando para agradecer a audiência, que até chegaram mais de 6 mil pessoas vendo a gente aqui, pedindo para vocês deixarem o like de vocês, o comentário, compartilharem. Vocês são muito importantes para o ICL Notícias, vocês fazem o ICL Notícias todos os dias, mas não podia deixar você sem comentar esse tema nos nossos 2 minutinhos finais, o relatório do TCU, mostrando que Bolsonaro embolsou muitos presentes que eram do acervo presidencial, levou embora para casa esses presentes, né? Segundo o relatório do TCU, 128 presentes incorporados indevidamente ao patrimônio pessoal do Bolsonaro, 17 de alto valor de mercado, e para ajudar o Bolsonaro, o TCU também considerou a viagem que ele fez no fim do ano ilegal. Segundo a auditoria do TCU, não havia justificativa lógica e razoável. Então, 2 minutinhos para você comentar com a gente essas 2 más notícias para o Bolsonaro nessa semana da independência. O De Luca, não tem um presidente com postura menos presidencial que Bolsonaro, né? Assim, não tem nenhuma noção do que seja o cargo de presidente da República, de qual seja o protocolo, né? O que representa isso, qual é a forma de se conduzir à frente da presidência. Ele não sabe se conduzir não sabia nem se conduzir nem como deputado, né? Como pai de família, as bobagens que ele fala, que ele e os filhos dele falam, demonstram isso. E aí achar que os presentes que a República, que chegam por ele ser presidente da República, ele pode embolsar e depois perdi a eleição, não quero saber, não quero brincar mais, e vai embora do Brasil e não dá satisfação, gasta um dinheirão, 800 mil reais, numa estadia nos últimos dias de mandato nos Estados Unidos, porque bateu o pé, fez birra, achava que lá iria comandar uma insurreição contra o presidente eleito, que impedia a posse do Lula. Esse devaneio, assim, é um final, esses dias finais de Bolsonaro, assim, lá ele bem perto ali de Pluto, do Pateta, é um momento realmente que talvez ilustre a bagunça, a falta de decoro do que foi, do que é Bolsonaro, do que é o bolsonarismo. Assim, nenhuma importância para a República, para as instituições. Perdi, vou embora e tchau, e acabou. Quer dizer, nem um time que perde numa competição mínima que seja, aqui no aterro do Flamengo, nem o time que perde na decisão de pelada não vai embora antes de receber o segundo lugar, de cumprimentar o vencedor. Mas o presidente da República do Brasil foi embora, simplesmente achou que tinha perdido e não queria mais brincar, e foi embora e levou a muamba toda para lá.
achando que ficaria para ele. Não ficou, vai ter que reembolsar ou pelo menos recolocar a bomba de onde tirou e certamente possivelmente vai ter que reembolsar os 800 mil que gastou nessa estadia nos Estados Unidos. É tudo lamentável como é Bolsonaro. Chico, sextou, feriadou, fim de semanou, chegamos ao fim do ICL Notícias, segunda edição dessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Obrigado novamente, meu amigo, pela companhia nessa sexta-feira. Vamos pro samba. Todo mundo, bora lá, bora. Boa sexta, bom final de semana. Valeu, Chico, beijão, obrigada. Pessoal, vamos encerrando aqui mais o ICL Notícias, segunda edição, nessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Não se esqueçam de deixar o like, deixar seus comentários, de compartilhar a transmissão com mais gente, mas não vão embora, porque terminou o ICL Notícias, segunda edição, mas agora, na sequência, vocês têm o Sinapse com os inoxidáveis César Calejon e Roberta Garcia, entrevistando hoje quem estava aqui comigo, Guga Noblar. Então, fiquem aqui, acompanhem o programa que está espetacular. A gente se vê na segunda-feira no ICL Notícias, primeira edição, a partir das 8 da manhã. Beijo, boa noite, tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.